Bem-vindos ao Auxiliadora Cast, o podcast que mostra a obra como ela realmente é. Aqui você vai conhecer histórias, desafios e decisões que fazem toda a diferença no resultado final. Eu sou André Correia e eu recebo hoje Thiago Vieira, engenheiro civil há mais de 11 anos. Thiago, por que da escolha de engenharia civil? E aí pessoal, tudo bem com vocês? André, quero te agradecer o convite de participar do Auxiliadora Cast. A engenharia civil, né, ela é algo que desperta paixões, porque a gente trabalha com sonho de pessoas, né? Eu acho, para mim, o que desperta mais paixão é você pegar ali um terreno baldio, né, um terreno limpo, sujo, né, digamos assim, que seja acidentado e tal, e aquilo ali a gente vai transformando aos poucos, né? E o que era talvez ali um terreno que não dava nada por ele, a gente consegue transformar ele em uma edificação, né, em um ponto que seja uma casa, um comércio, e principalmente, para mim, acho que desperta mais paixão, André, é a parte de casas, porque é um sonho da pessoa, né? Então, é sonho aquilo com a vida inteira. Então, a gente veste a camisa e a gente abraça aquele sonho do cliente com a gente transforma aquilo em realidade. Então, é muito gratificante ver, né, sonhos de pessoas sendo transformados pela nossa mão, pelo nosso dom da engenharia. E eu queria saber uma outra coisa. Como que você descobriu que você tinha dom para isso, para participar do sonho das pessoas? Então, aí eu já não acho, talvez não vai tratar nem muito de engenharia, né? Mas eu tenho a ver talvez pela minha base, da minha família, que é querer fazer o bem pelas outras pessoas, né? Então eu utilizo da minha profissão para fazer o bem de outras pessoas, para realizar sonhos de outras pessoas. Tá, e quais foram assim os primeiros desafios, Thiago, assim, as dificuldades que você enfrentou quando você começou a profissão, assim, que pareciam ser entraves na sua vida? Olha, o mais difícil, André, é que quando eu formei, eu fui um dos primeiros engenheiros assim, da geração mais nova. E na época eram engenheiros muito antigos e eles não davam oportunidades pra gente, né? Então a gente já bati de cara ali, talvez não consegui um bom estágio, não consegui uma boa empresa para trabalhar, porque talvez eram empresas mais antigas e que não davam oportunidades. Então, ou seja, eu tive que criar as minhas próprias oportunidades, tive que criar meu próprio negócio, ir estudando, buscando fora de formiga, né, para trazer para a gente, e meio que sozinho ali na engenharia caminhando, porque a gente não teve apoio de outros engenheiros antigos aqui. Talvez seria por isso que hoje a gente pode chamar a Vieira Engenharia de um celeiro de oportunidades hoje? Seria Sim, isso? pode ser, porque da mesma forma que eu não tive a ajuda de outros engenheiros, né, eu faço diferente. Então, assim, são vários engenheiros que eu já ajudei, que eu já ajudo, ensino, né, a gente dá dica. Eu falo assim, que eu não vejo os outros engenheiros como meus concorrentes, eu vejo eles como meus parceiros de negócio. Sim, isso é um diferencial e a gente percebe, isso é notório, né? Eu queria ver uma outra coisa, na sua visão, qual que é o maior erro hoje que você percebe lá dentro do seu escritório de quem vai começar uma construção? O que são os erros? Será que a pessoa às vezes é um pouco afoita? Talvez no ditado popular, passar o carro na frente dos bois? O que seria hoje assim, o grande defeito de quem vai começar a construir? Na verdade, a falta de conhecimento. O que seria? Falta de planejamento financeiro. Eu acho que é o primeiro, né? Pessoas ainda caem muito naquela conversinha, meu amigo fez assim, deu certo, eu vi no YouTube, vi na internet, vi no Google. Não é assim. As pessoas são muito ansiosas, talvez, em começar uma obra e não planejam financeiramente aquilo que elas podem, né? Muitas vezes elas começam uma obra pelo que elas querem, mas não pelo que elas podem. E eu já vejo muitas obras paradas, né, no meio assim, do caminho por falta de recurso financeiro. Então, o que eu mais sinto falta, né, que os clientes têm, e a gente tenta levar isso para eles, mas é uma dificuldade, é o planejamento. Tá, esse planejamento seria o planejamento financeiro mesmo, né? Do quanto eu vou gastar até o final da obra. Às vezes eu vou começar um projeto que está num sonho meu, porém, eu chegando lá no seu escritório, você consegue para mim me destrinchar aí e dizer, esse André, isso aqui com o valor que você pretende, você não vai conseguir finalizar essa obra. Você consegue fazer isso hoje? Sim, a gente consegue fazer isso. Aí já entra outro desafio, porque eu consigo fazer esse planejamento para o cliente, mas para que esse produto se conclua naquele valor, né, aquela casa, aquele imóvel se finaliza naquele valor, ele tem que ser fiel a gente, né? Então, assim, eu faço uma entrevista com o cliente,
Então a gente explica, ó, você pode, por exemplo, colocar um porcelanato até R$ 100 metro quadrado, né, já pegando ele um pouco na sua área. Mas o cliente talvez ao despertar ali pela ansiedade, pela paixão, chega na loja, vende 150, 200 e vai comprando. Só que isso acontece ao longo da obra toda, né? Ele vai extrapolando valores e não vê que ele tem um custo, uma planilha para seguir. Aí no final falta recurso. E aí você já viu gente que você planejou lá, né, com sonho, com carinho, com amor, ter que parar a obra porque não fez um bom planejamento. Sim, parar a obra, talvez até vender aquela obra. Já vi isso acontecer várias vezes, inclusive. Tá, e hoje, né, dentro da Vieira Engenharia, existe algum campo separado que você orienta o cliente em relação a isso? Isso tem um custo adicional no projeto? Como que funciona para o cliente que ele não quer errar? Tem, nós temos vários produtos no escritório hoje, né? Desde a parte de projetos, que é o nosso principal, tem a minha construtora de casas para venda e a gente tem a parte de gestão e administração de obras. E dentro dessa parte de gestão e administração, nós temos um produto que é o planejamento financeiro, que a gente levanta todos os custos da obra para o cliente, a gente consegue entregar uma planilha quantitativa de quanto ele vai gastar, inclusive com um cronograma físico e financeiro, de quanto tempo que ele gasta por mês. Então a gente consegue fazer todo esse planejamento sim. Tá, eu vejo acontecer muito, né? Todo mundo sabe, eu sou da área também. Existe um valor estipulado de metro quadrado? Tipo, minha casa, a gente lembra aí que tinha, tipo, dá para fazer uma casa simples, R$ 1.000 metro quadrado. Isso hoje existe ou cada caso é um caso e vai depender de projeto, enfim, de outros fatores? André, para mim, a pior forma de precificar uma casa é por metro quadrado, né? É um negócio muito subjetivo, né? Porque o metro quadrado ele vai depender de topografia de terreno, modelo arquitetônico, tipo de acabamento, padrão construtivo, são vários fatores que se faz chegar naquele valor. Então não existe uma receita de bolo, não existe um valor metro quadrado padrão. Então por isso que eu sempre falo, o mais eficiente é se fazer um orçamento completo da obra. O metro quadrado talvez seja a forma mais fácil da gente conduzir os primeiros passos com o cliente, introduzir uma conversa. Você consegue fazer entre 3 e 3.500 metros quadrados de forma mais subjetiva para a gente começar a introduzir a conversa com o cliente, né? Mas não é a forma mais eficiente. Sim. Hoje você falando dos produtos aí da Vieira, eu pensei numa situação aqui. É comprovado, você consegue, através lá dos planejamentos de vocês e dos orçamentos de obra, você consegue palpar para o cliente que realmente houve uma economia? Por exemplo, o cliente ele planejou, né, enfim, ele tem para gastar, vamos falar assim, que é o dito popular, né? Ele tem para gastar X e aí eu resolvi contratar hoje a Vieira Engenharia na parte de você fazer o acompanhamento de obras, e aí você consegue me provar por A mais B em números, né, que houve uma economia de X ao final da obra, ou isso ainda não é possível? Consigo. A gente consegue fazer isso, André. E o mesmo, ao contrário. Eu consigo falar para o cliente, você orçou tanto e você extrapolou tanto a mais. Então a gente consegue fazer pelos dois lados, tanto pelo lado da economia, ou tanto pelo lado de gastos a mais por escolhas erradas ou escolhas precipitadas ou pela ansiedade do cliente em querer a mais, sendo que não estava previsto. Então a gente consegue fazer tanto para menos quanto para mais comparativo. Tá, uma outra dúvida, Thiago, que aí é uma dúvida até que eu tenho, é assim, eu vou começar uma casa. O que eu faço primeiro? Eu tenho vontade de construir, eu quero construir uma casa, o que eu vou fazer? Eu procuro o terreno primeiro, eu procuro o engenheiro, eu procuro um arquiteto. Quem eu procuro primeiro para saber assim, a viabilidade, quem vai me ajudar a escolher o terreno? Existe esse trabalho? Isso é divulgado, não é divulgado? Porque eu falo que trabalhando com o meu trabalho aqui, às vezes a gente percebe que há muita dúvida no cliente inicial, né, de como começar. Acaba se comprando terreno porque eu tive uma condição de trocar um veículo naquilo, ou porque apareceu oportunidade de compra, e muitas das vezes a pessoa não foi orientada. Isso é muito comum. Existe um caminho correto a ser seguido? Algum profissional que tem que ser procurado primeiro? Olha, eu falo que para mim, André, o meu melhor cliente que eu tenho, eu faço isso, né? É aquele cliente realmente que procura um profissional, talvez, que tenha a expertise na área da construção civil, seja um engenheiro, seja um arquiteto, um construtor, não sei, mas alguém que tenha expertise mesmo, né, em viabilidade financeira e custo de obra. Porque, para mim, o melhor cliente é aquele que já me chama lá atrás para me ajudar a escolher o lote.
Eu ajudo ele na escolha do lote porque, às vezes, muita gente acha que o melhor lote é o mais barato. E pelo contrário, talvez a gente tenha um lote ali, um de 100, um de 150 mil. Pode ser que o de 150 mil tenha uma viabilidade muito maior para aquele que é de 100 mil. Então a gente analisa todos os fatos, tipo de solo, topografia, localização, valorização, então a gente já começa por ali. Então a escolha do terreno para mim é a principal, né? E é um dos fatores que mais influencia diretamente no custo da obra, que é ter aliado solo e topografia. E o segundo item que mais impacta no custo da obra chama modelo arquitetônico. Tá? Que é como que vai ser desenhada essa casa, modelo de fachada, grandes vãos, grandes balanços, conceito mais aberto e tal. Então, assim, esse modelo arquitetônico, se é um modelo arquitetônico mais ousado, quando ele já chega em mim, não tem muito o que eu fazer. Eu trabalho com matemática, 2 mais 2 é 4. Então, ou seja, se um modelo arquitetônico chega muito ousado, o meu resultado estrutural de ferragem, de concreto, de fundação também vai ser mais pesado. Então, ou seja, a gente consegue começar ali escolhendo um bom terreno, escolhendo um bom modelo arquitetônico junto ao escritório de arquitetura, nós já saímos bem na parte cinza. Por que saímos bem na parte cinza? A parte cinza é a parte que o cliente não controla nada, ele não tem poder de controlar nada. Ele não vai poder chegar para mim e falar assim, não, Thiago, achei que está gastando muito aço, muito concreto. Ele não vai diminuir, porque foi calculado para aquilo de acordo com a segurança e de acordo com os normativos da construção civil. Agora, quando ele já chega no acabamento, aí o cliente tem o poder de deixar a obra mais barata ou mais cara, né? Porque ele tem poder de escolha. Já é diferente da parte cinza. Ele escolhe o tipo de revestimento, ele escolhe porcelanato, escolhe iluminação, porta, janela, então granito. Então, ou seja, ele que já escolhe. Então, a obra ela é dividida nessas duas fases, né? A fase cinza e a parte de acabamento. Então, quando o cliente, né, voltando à sua parte, ele faz todo esse planejamento, desde a escolha do terreno, do modelo arquitetônico e depois escolhendo bem os materiais de acabamento, ele consegue ter ali o melhor resultado para a obra dele. Tá, então você está afirmando para mim que o acabamento não é o grande vilão da obra. Não, e nunca foi. Não, e nunca eu sempre falo isso com os meus clientes na minha obra. Porque ele pode se tornar o grande vilão se for escolhido os materiais mais caros. Tá? Mas o cliente tem escolha. Tem um porcelanato de 50, de 100, 150, 200, 300 e por aí vai. Então ele tem escolha. Tá, e essa experiência que você tem a respeito dessas escolhas de acabamento, né? Hoje o carro-chefe da Vieira Engenharia é projeto estrutural. Sim. Hoje é projeto estrutural. Eu chego com o meu arquitetônico, o que o arquiteto fez, entrego para você, você vai fazer cálculo. Hoje esse seria o carro-chefe da empresa. Porém, a gente tem aí, né, a parte de casa para venda, né, que é um outro braço da Vieira Engenharia, e aí você acaba adquirindo essa experiência através dessas obras. Sim. De que o acabamento realmente não é o grande vilão e que você consegue controlar custos. Sim. Partindo para esse lado da obra para vender, né? Aproveitando que a gente está falando dessa parte da obra para vender, como que funciona isso? Por exemplo, eu quero construir uma casa, mas eu não quero ter o trabalho de fazer nada. Eu quero pegar a chave na porta. É possível isso hoje? Sim, é possível. E como que vocês lidam com isso lá? Existe um modelo de casa específico? Existe um terreno que eu possa escolher? O terreno é escolhido por vocês? Como que funciona esse braço da Vieira onde eu consigo comprar a casa pronta? Na verdade, André, até voltando um pouquinho pela questão dos materiais, os cases de sucesso que a gente tem para passar para os clientes, né, que a gente consegue fazer sim uma obra dentro do custo e do prazo, são as minhas próprias casas que eu faço para venda, tá? Então, são 11 anos construindo para venda. E dentro desses 11 anos eu já fiz casa para mim morar, eu fiz minha sede da minha empresa, meu escritório. Então, ou seja, são cases de sucesso que eu fiz essas casas dentro do custo e do prazo e ficaram, sim, excelentes. Os clientes viram isso, né? E ele sempre fica pedindo para a gente estar executando esses imóveis para ele, tá? Na modalidade de venda, né, eu tenho minhas casas hoje prontas, né, que o cliente chega ali, tem a opção de querer adquirir ou não, tá? E eu já trabalhei com a questão de vendas na planta, que hoje já não tem se tornado, que é o que você estava me perguntando, que a gente já faz ali uma venda antecipada para o cliente. Hoje eu estou evitando um pouco esse produto e nós estamos focando no modelo, então, para aquele cliente que quer talvez pegar a chave na porta, mas para a gente dar personalização, porque o produto que eu mais trabalho hoje é o médio e alto padrão.
e não existe um modelo padrão para isso, né? O imóvel ele é personalizado para o cliente. Então, hoje a gente indica para o cliente então o quê? Modelo de gestão e administração. Por que é o modelo de gestão e administração? Que é um modelo que não envolve lucro, tá? O cliente paga apenas custo. E quando ele paga apenas custo, nós conseguimos ter os melhores custos para eles em questão de orçamento, de tempo, que a gente planeja tudo personalizado para o cliente, pretende pelo que ele quer ou pelo que ele pode. Entendi. Então, nesse caso aí, você está falando da administração de obra, fica ao cargo do cliente somente as escolhas. Escolhas de acabamentos, de materiais que ele quer, arquitetônico, e aí eu contrato a Vieira Engenharia e vocês vão tocando e vão me falando, André, agora está chegando na fase tal, você precisa adquirir tais materiais, você quer fazer a escolha. A gente trabalha, inclusive, com um cronograma muito apertado, inclusive até para os clientes escritórios de arquitetura, que a gente anda na frente, né? Então, por exemplo, eu tô começando uma obra que eu estou na fase de alvenaria dela. Eu já requisitei os clientes para estar adquirindo revestimentos, granitos, já fechar esquadrias. Então, ou seja, a gente trabalha com previsibilidade e com cronograma. Então, ou seja, quando a gente trabalha com previsibilidade, antecipando as compras com cronograma de tempo de execução para os devidos profissionais, a gente consegue ter custo e o melhor tempo de obra. Tá. E sem falar de resultado, a gente consegue levar uma obra muito tranquila. Tá, e ao longo desses 11 anos de carreira aí, né, que é de sucesso, né, isso a gente é inquestionável, o que você fez na sua vida, assim, qual obra que realmente te tocou no fundo do coração, assim, nossa, essa obra, independente de tamanho, magnitude, aquela obra que assim, fez diferença na sua vida? Minha casa. A sua primeira ou a segunda? A minha primeira casa. A minha segunda casa. Essa segunda casa. A minha segunda casa, porque quando eu fiz a minha segunda casa, eu estava ali com 8 anos de experiência. Então eu consegui trazer tudo de experiência durante esses 8 anos e eu consegui ter uma casa com o melhor custo-benefício possível, com o melhor modelo arquitetônico possível. Eu saí fora daquele padrão, né, de casas serem todas iguais. Então, escolhi bem o terreno, fiz um bom modelo arquitetônico e fiz boas escolhas dos materiais. Então, que eu tive o melhor custo-benefício e um modelo arquitetônico de obra que poucas pessoas têm aqui comigo, né? Que é uma casa ali que tem ventilação, iluminação, com uma vista com reserva ambiental, um modelo totalmente diferente na divisão dos cômodos. Então, eu consegui trazer o melhor da engenharia em questão de custo-benefício para a minha obra. Eu provei, sim, que é possível fazer uma obra muito boa com um custo baixo. Sim, e como que foi a ideia de anexar, né? Porque a gente pode dizer que é anexo o seu escritório novo, né? O escritório novo à sua casa. Como que surgiu essa ideia? Por quê, né? A gente não vê com muita facilidade aqui na nossa região um engenheiro com um escritório próprio, né? E hoje a Vieira com esses 3 braços, né, que eu citei, que é a engenharia civil no cálculo estrutural, a gente tem aí as obras de venda e tem também o acompanhamento de obras, né? Então, como que foi essa ideia de anexar, né, vamos dizer assim, a sua casa no seu escritório? Na verdade, eu construí, né, a primeira minha casa e 2 anos depois colocaram um lote ao lado, à venda, né? Então, assim, não é bem um anexo, mas é ao lado, né, a construção. Mas essa ideia, ela veio justamente por isso aí também, viabilidade de custo. Porque o meu escritório sempre foi no centro. E quando eu comecei a fazer orçamentos, né, a procurar lotes para me comprar, então, ou seja, os lotes centrais muito caros, falta estacionamento, e também eu comecei a enxergar o meu modelo de negócio. O meu modelo de negócio não é um comércio que a pessoa entra, vai comprar e vai embora. O meu não, é uma prestação de serviço. Então, o primeiro ponto, eu queria algo aconchegante para o meu cliente, queria algo de fácil acesso, que tivesse estacionamento amplo na porta, né? E sem falar da parte de custo de obra. Então já começa aí a boa escolha de terreno, um bairro bem localizado, por mais que é mais longe do centro, o cliente ele vai até o meu escritório e ele é bem recebido. Então, e mais uma vez no meu escritório eu consegui viabilizar custo de obra, ou seja, o que eu ia gastar com apenas um terreno no centro, eu construí a sede da minha empresa com terreno, imóvel, móveis, toda a parte de equipamentos que eu precisava. Então, ou seja, eu viabilizei custo também para isso. Entendi. E, Thiago, se você tivesse que dar hoje, né, 3 conselhos para alguém que vai começar a construir, independente de padrão, um conselho assim, do profissional, Thiago Vieira, e lógico, né, pautado na bagagem que você tem aí ao longo desses 11 anos, mais de 11, né?
O que seriam esses 3 conselhos? Quais seriam os 3 conselhos? Vamos falar que talvez o primeiro conselho, André, é planejamento. E esse planejamento, contratar um bom profissional, né, do mercado da construção civil. Contratou um bom profissional, né, use esse profissional para os próximos passos, né, para escolher o seu terreno, ajudar no modelo da casa e depois prosseguir com a construção. Tá. Hoje a gente provavelmente vai ter bastante engenheiros nos assistindo, né? E onde que está o sucesso que o Thiago Vieira alcançou? Assim, em quais, em que ele foi pautado para que você tivesse sucesso? O que você acha? O que você julga que te transportou para esse sucesso, que fez com que você chegasse a esse sucesso? Olha, André, acho que a primeira coisa é a humildade. A humildade em reconhecer que quem nos coloca numa obra, que nos tira dela também, são os profissionais que estão nela. Então, o meu primeiro ponto que eu sempre destaco é o bom atendimento aos profissionais da obra, ao pedreiro, ao servente, ao armador, bombeiro, eletricista. Então, eu tenho essa equipe do meu lado. O primeiro ponto é esse. Eu tenho várias obras que os pedreiros me pedem para talvez os clientes, familiares ali, para me contratar e me ter na obra.